Oi, galera. Oi, pessoal. Oi, gente. Boa noite. Oi, Lígia. Boa noite. Esperar a Lígia chegar. Oi, Geraldo. Boa noite, gente. Esperar a Lígia chegar. A Lígia tá chegando. Olá, Oi, comadre. Chegou? chegou? Tu tá no perfil errado? Eu tô no perfil errado? Não era no Batistela? Eu tô no meu. Jura? Não É pra gente acredito. começar rindo mesmo. E agora? Vou ficar aqui. Vamos, eu por mim. Deixa eu arrumar as luzes aqui. Ai, meu Muito Deus. boa noite pro pessoal que tá chegando. Eu mesmo, né? Tem que rir, não adianta. Boa Ah, noite, pessoal. oi, gente. Sim, O que aconteceu com o quê? eu acho que eu vou trocar. Ah, Essa, Luciana. essa Boa foi boa. noite. Boa É, tem que noite. ver só se, porque o pessoal que tu divulgou, se não vai dar problemas, né? Ah, mas Boa noite. Hã? daí encerramos aqui e eu entro de novo, então. Daí eu entro com Batistela, pode ser? Avisa aí as pessoas que estão aí, que nós já vamos entrar de novo. Entrando, deixa. Vamos aproveitar a noite, já que estão aí, já que está todo mundo entrando. É Batistela mesmo, seja Batistela no Batistela, ou Batistela na Lu. Vamos O pessoal te, aproveitar. o pessoal te conhece. Sim, o pessoal me conhece. Tudo é Batistela, então tanto faz. Quem foi convidado não apareceu. Eu Não, que não. é que a Luciana entrou no perfil errado. Era para ela ter entrado pelo outro perfil e ela entrou pelo perfil dela. Foi isso que Era para eu aconteceu. ter entrado pelo perfil da empresa e eu entrei pelo meu. Eu Bem, tô com tanto uma sim. sombra aqui. Vamos aproveitar e Deixa vamos, aqui. já que é a gestão do bom humor. Vamos rir da situação. Vamos rir da situação. Começou com grande estilo. Isso aí, Leonardo. Sim, aproveita que o pessoal vai entrando.
Ai, meu Deus do céu. E, ó, Lu, antes da gente começar, eu vou aproveito e proponho para o pessoal que está aí nos assistindo que aproveite e dê uma boa risada, que dê um sorrisão no rosto, para que você se coloque já no estado para ouvir, né, sobre este assunto, né, sobre o assunto da gestão do bom humor. É isso mesmo, já começou para a gente dar umas risadas boas aí. Ó, Ai, e deixa eu aproveitar também, Luciana, ah, para o pessoal assim, ó, pega aquele aviãozinho que tá ali, ó, do lado, clica no aviãozinho e manda para 10, 20 pessoas, para quantas pessoas você conseguir mandar, ó, manda para o pessoal entrar aqui na live, porque às vezes o pessoal tá de bobeira ali pelo Instagram, e aí se você mandar o aviãozinho, ele recebe e pelo menos ele vem dar umas risadas aqui com a gente. isso. E tem, eu não vejo o coraçãozinho, mas tem um coraçãozinho aí também, né? Pode apertar bastante o Sim. coraçãozinho. Aperte que nos deixa feliz. Aperte que a gente fica feliz, muito feliz. É. Então E vamos lá, Lu. Tudo contigo. não, tudo comigo não. Eu fiz meu mantra hoje. Tá chamando? Ai, gente. Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite para todos que entraram aqui. Hoje a gente vai falar, só para lembrar, né? O perfil tá errado, mas tudo bem, a gente segue assim mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a gestão do bom humor no ambiente de trabalho. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desta ferramenta, né? Da importância dela no nosso dia a dia e o que provoca, né, de bom, o que muda a nossa vida, na verdade, né? O que muda o nosso dia quando a gente acaba utilizando o bom humor e o riso, né? Como se fosse uma terapia. Eu sempre digo que para mim, pelo menos, é uma terapia, né? Sorri, Lígia! Exato. Sorria! Justo eu que não estou. Muito bem, muito obrigada. Minha mãe aí ajudando, ó, mandando bastante aviãozinho. E a Lígia, Querida. como sempre, né? Todas as quartas-feiras a gente fazendo as lives aqui, sempre minha parceirona para dividir esse momento com a gente. Exato. Ó, o pessoal tá chegando. E Lu, e eu acho que até é bacana assim a gente comentar da importância desse assunto realmente, porque é um assunto, como a Luciana falou, traz uma leveza para tudo o que a gente faz. E eu acho bacana a gente levantar aqui uma diferença que tem, porque às vezes as pessoas elas podem até confundir um pouquinho que a pessoa que é tirar uma crença que tem por trás disso, porque que é uma crença onde que a pessoa que está rindo quer dizer que ela não está levando as coisas com seriedade. Não, né? Quer dizer, está levando, mas tem uma diferença muito grande entre ser uma pessoa sisuda e ser uma pessoa séria. Então, eu posso trabalhar, fazer todos os meus processos com seriedade e tirar a minha sisudez. Então, é isso que a gestão do bom humor ela traz, né? Para que a pessoa ela não fique com aquela cara fechada, porque cá entre nós não tem nada pior do que a gente chegar num ambiente de trabalho e aonde tem pessoas extremamente de cara fechada, cara amarrada, que aí se a pessoa acaba se atingindo com aquele mau humor das pessoas. Então, o que a gente quer passar isso para vocês é que a gente ninja por isso, não se deixe influenciar pelo mau humor das outras pessoas e nós sermos agentes de levar esse bom humor para as pessoas. Então, só para trazer realmente essa diferença, né, entre a gente ter uma cara sisuda e trazer a seriedade no que a gente está falando. Ó, os aviãozinhos da minha mãe acho que funcionaram. E realmente contagia, né, Lígia? Independente se é Exato. humor ou mau humor, ambos contagiam.
né? E a gente precisa cuidar muito nesse sentido, porque se a gente levar isso para dentro de um trabalho, se tu trabalha, né, em momentos onde tu acaba adquirindo e sentindo e tendo esse mau humor, tu acaba afastando um pouco a tua equipe de ti, né? Então, assim, as pessoas, elas se afastam, né? Elas não querem estar perto de pessoas mal-humoradas. Então, a gente precisa ter um cuidado. Então, realmente, tanto o bom humor quanto o mau humor, ele contagia. Tem uma historinha, eu posso contar a historinha já? Ou tá muito cedo para a gente contar a Vai, historinha? conta, pode contar. Tem uma historinha muito bacana de um cachorrinho, né? Aliás, na verdade, são dois cachorrinhos. Tem uma casa de espelhos, ela é conhecida como uma casa de espelhos no Japão. Dizem que é uma lenda isso, né? Então, a gente não sabe, mas é uma história. E nessa casa de espelhos, a porta estava aberta um dia e um cachorrinho, ele viu a porta aberta e entrou. E quando ele entrou e viu o reflexo dele naqueles vários espelhos, ele sorriu. E todos os espelhos sorriram para ele. E ele ficou muito contente, né? Ele achou muito legal aquilo. E ele ficou tão feliz, ele saiu sorrindo da casa de espelhos, né? E quando ele estava saindo sorrindo, estava entrando um outro cachorrinho que viu ele saindo, sorrindo, e pensou assim: poxa, deve ter alguma coisa bacana dentro da casa. E quando ele entrou na casa, que ele viu o reflexo, aquele reflexo de vários cachorros, ele rosnou, ele se assustou e rosnou. E no momento que ele se assustou e rosnou, né, o reflexo dele, de todos, Veio. acabaram rosnando para ele. E ele não gostou, e ficou bravo e saiu bravo, né? Saiu com aquela cara amarrada. Então, se a gente parar para pensar, né? Então, tanto o bom humor quanto o mau humor, eles contagiam. Então, a gente tem que parar para Eles pensar. contagiam. Exatamente, exatamente. E é uma coisa legal, assim, até de a gente não diferenciar, né? O bom humor, ele é um estado que a gente se coloca. E é uma escolha também, né? A gente comenta, né, Lu? É uma atitude, né? Eu ter essa atitude de ter um bom humor. Eu confesso que eu não fui sempre uma pessoa bem-humorada. A minha mãe está aí assistindo, ela vai confirmar. Então, só que o que aconteceu com o tempo? Eu comecei a ver que isso me prejudicava. E aí eu comecei a perceber quais os momentos que eu ficava mal-humorada. Então, naqueles momentos, eu tive que fazer alguma coisa para não ficar mal-humorada. Só que, em contrapartida, eu sempre fui uma pessoa alegre. Eu sempre fui uma pessoa com um sorriso no rosto. Então, eu acho que isso me ajudou muito a mudar esse meu humor. Né, a não deixar, duvido, a não deixar que o tomasse conta da minha vida. Né? Então, a gente traz o sorriso realmente para isso, né? Para não deixar. E olha só que bacana, e tem comprovação científica, né? Do bem que um sorriso faz pra gente, né? Então, o sorriso, a gargalhada, o bom humor, né? Ele coloca que a gente acaba sendo mais saudável, a gente acaba sendo mais feliz e muito mais produtivo em tudo que a gente faz. Então, ele nos coloca num estado, né, de produtividade maior. Sim. E eu tenho para mim, e tu pode até falar isso, ele mexe com os hormônios da gente, né? O riso, o bom Sim. humor, ele movimenta do nosso organismo. Então, a gente chega a ficar até mais segura, mais confiante quando a gente utiliza o bom humor, quando a gente utiliza o riso durante o dia, né? E a gente leva uma vida mais leve, na verdade. Muitas vezes, diante de uma situação constrangedora ou de uma situação difícil, né? Se tu tem um pensamento positivo, se tu tem o bom humor, a leveza dentro de ti, tu consegue encarar isso de uma forma bem mais tranquila, né? Uhum. Então,
são situações, e é bem o que tu falou, então é uma escolha, né? Então, se eu escolho ter pensamentos positivos, se eu escolho estar bem, né? Se eu escolho entender a situação, aprender com aquilo, levar com bom humor, né? Até para resolver essa situação de uma forma mais fácil, né? Então é tranquilo, né? É. E tu comentaste ali com relação aos hormônios, sim, quando a gente sorri, há uma produção dos hormônios, e olha só que bacana, dois hormônios. Um é a serotonina, então, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, então isso começa a produzir dentro da gente, e um outro hormônio é a endorfina. A endorfina, ela tem um efeito analgésico, muitas vezes até um pouquinho maior que a morfina. Tanto que vocês já devem ter visto aqueles vários trabalhos que tem agora eu não me lembro do nome, dos médicos que vão. Dos médicos, não, dos palhaços e os médicos também, né? Que se vestem de palhaços e eles vão para os hospitais para quê? Para as crianças e para os doentes se sentirem bem, se sentirem alegres. Porque aí, quando eles vão se sentindo bem, alegre, começa a produzir a endorfina e isso faz com que aumente, que eles aliviem a dor e a cura acaba sendo muito mais rápido. Então, se a gente também pensar em termos de energia, tudo é energia. E a energia da alegria, a energia do sorriso, doutores da alegria, isso mesmo, Renata, obrigada. Então, a gente começa a trabalhar com a energia, e essa energia da alegria é a energia da cura. Então, existem várias pesquisas, vários estudos mostrando de pessoas que se curaram com o sorriso, com a energia da alegria em si. Então, realmente, ela te traz muito benefícios. E é E muito importante, né, Lígia, a gente aproveitar e dormir pensando em coisas boas, dormir sorrindo e acordar sorrindo. Porque eu até postei esses dias, até fiz um videozinho bem curtinho com relação a isso, que os primeiros minutos do dia, eles são extremamente importantes, que é o que vai definir como vai ser o teu dia, né? Então, se eu acordo humorada, feliz, com pensamentos positivos, eu vou ter um dia extremamente agradável, eu vou ter um dia maravilhoso, né? Agora, se eu acordar mal-humorada, pensando que o meu dia vai ser ruim, que eu tenho que ir para o trabalho, que saco isso, que saco aquilo, eu já saio de casa com mau humor, o meu dia vai ser péssimo. Não adianta ninguém falar, vai E aí ser já dá, ruim, porque e aí já dá tudo errado. porque eu não vou permitir, na verdade, né? Aí a gente volta de novo ao que tu falou, é uma escolha, e eu escolhi acordar mal-humorada e passar o meu dia mal-humorado. É. Né? E aí a gente pode, antes de falar um pouquinho mais sobre o bom humor, falar um pouquinho os efeitos, né? E a comparação do que traz uma gargalhada e o que traz um sorriso. Então, a gente não precisa de motivos para começar a rir. Se eu começar a fazer um movimento que eu vou trazer uma vogal, por exemplo, se eu começar só fazendo ha, 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 quando vê, a gente começa a rir. Tem motivo. E sem falar, exatamente, e sem falar que nós temos neurônios, que são neurônios espelhos, que o que são esses neurônios espelhos? Eles imitam, são neurônios que imitam o que a outra pessoa está fazendo. E o sorriso, ele ativa esses neurônios, assim como o bocejo, que se a Luciana boceja ali, eu vou ter vontade de bocejar. Então, porque vai imitando. E o sorriso é a mesma coisa, né? A gargalhada... Não olhei, eu não deixei. Então, olha que legal, faz parte da yoga do riso. Olha, é muito, assim, os benefícios. E olha só que bacana que eu estava lendo que a gente não percebe o poder aeróbico que tem um riso. E olha uma comparação de um estudo de um professor norte-americano, o Robert Provine. Olha a comparação que ele fez com exercício aeróbico. 5 minutos de gargalhadas equivale a 45 minutos de exercícios aeróbicos. Bom, eu acho que eu não vou mais nadar. Vou começar a rir, Deus.
Olha só, rir 100 vezes ao dia equivale a remarmos por 10 minutos. Rir por 6 horas é o mesmo que nadarmos 400 metros ou corrermos por 20 minutos. É óbvio que eu não vou conseguir ficar rindo por 6 horas, mas é legal para se fazer uma comparação para ver o gasto. Ó, viu, Lígia? Eu não vou mais nadar. Para ver o gasto energético que tem em dar uma risada também. Então, é muito legal porque é um trabalho aeróbico. Então, ó, não nado mais. Naquele livro, o Método Smile, que a gente estava lendo, ele fala, né, que os principais e mais benéficos exercícios aeróbicos são a caminhada, a corrida, a natação e o riso, a risada. Olha. Né? Então, olha só, e a gente não se dá conta, mas ele mexe com muita coisa no nosso, né? E é bacana isso, né? E bacana a gente Verdade. saber. É muito. E aí os benefícios, né, que traz. Então, traz benefícios para o coração, melhora, né, os batimentos cardíacos, a pressão diminui, melhora a circulação nervosa, o coração ele bombeia mais sangue. Então, assim, ele te coloca num estado de prontidão também. Deixa eu ver, eu estava vendo assim outras. Ele trabalha também o colesterol. Estou colando aqui, mas o colesterol ele aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Então, é muito legal, sabe? Assim, ó, um benefício que eu acho fantástico é que ele reduz. Então, por exemplo, assim, ó, aquelas pessoas que se incomodam com qualquer coisa, tá? Vai num local e se incomodou com alguma coisa. Chega no ambiente de trabalho e se incomodou com a pessoa ou se incomodou com quem não fez o quê? Ele reduz a sensibilidade a essa incomodação interna que a pessoa tem. Então, se ela trazer esse hábito de ficar rindo, ela vai diminuir essa sensibilidade de incomodação. Então, olha só que fantástico, né? Só de a gente rir, começar a rir, né? A gente já melhora todos esses nossos estados. E Né? deixa eu Então, te tem... na verdade, é uma coisa que tu sempre fala, né? Que o cérebro ele produz a serotonina, que combate o cortisol, que é o hormônio do estresse na hora da risada, né? No momento que a gente está rindo. E alguns anos atrás, isso foi em 2001, 2002, eu tive uma doença baseada nessa questão do estresse, por causa do estresse, onde o meu cortisol foi lá para cima, né? E foi um período onde eu estava extremamente mal-humorada, passando por situações, por problemas no trabalho, onde tudo era o dobro do problema para mim, né? E ao invés de eu resolver da melhor maneira, com risadas, com sorriso, com bom humor, com positividade, foi um período bem difícil nessa época para mim. E daí, toda vez que isso, eu lembro desse período do que eu vivenciei, e é bem isso, né? Então, assim, a maneira como tu encara a vida, a maneira como tu enxerga as situações, elas têm uma diferença muito grande né, na tua saúde, para o teu bem-estar. Sim. Importantíssimo, importantíssimo que a gente se acostume e aprenda a utilizar isso. Né? Seja no trânsito, seja acordar de manhã, né? Seja na ida para o trabalho. Até porque, né, Lígia, se a gente parar para pensar, esses primeiros minutos da manhã, esse tempo que eu tenho com a minha família, o trajeto que eu faço até o trabalho, é o que vai definir como vai ser a minha relação com a minha equipe. Né? Será que vai Exatamente. ser de mau humor? E aí a gente entra na questão de ter uma liderança positiva, né? Olha o papel que um líder tem perante a equipe dele, né? Então, se tu quer ter uma liderança positiva, tem que começar por ti. E aí a gente vê, por exemplo, neste momento que a gente está vivendo, né, Luciana? A gente pensa assim, como ser positivo, né? Como ter uma liderança positiva que eu consiga passar isso para os meus liderados, para o meu ambiente de trabalho.
e já que a gente, o foco, quer dizer, não que é o foco, né, mas que a gente falou, né, de ter essa gestão do bom humor no ambiente de trabalho, começa muito pelo líder que está ali. Que às vezes, se ele tem uma equipe ali com ele, e um parênteses aqui, a gente não pode obrigar ninguém a rir, não pode, a gente não consegue, na verdade, obrigar que as pessoas façam, mas o que a gente faz? Pelo nosso modelo, para que as pessoas se inspirem no que a gente está fazendo e pelas palavras que eu vou colocar e pela minha atitude, eu vou acabar envolvendo as pessoas que estão trabalhando comigo e aí eu vou fazer realmente com que a energia do meu ambiente melhore, com que o bom humor do meu ambiente melhore. Então, eu não posso deixar me envolver com a energia das pessoas que estão chegando lá no meu trabalho negativa, que vai me puxar para baixo. Então, eu preciso trazer a minha atitude, trazer a minha energia de uma forma que eu consiga reverter. A nossa situação econômica está deste jeito. A nossa situação da empresa, a nossa situação atual, hoje, nessa função do Covid. Tá, o que eu posso fazer? Tem certas coisas que fogem da minha alçada, que eu não tenho como resolver. Então, o que está na minha mão que eu posso fazer? Não adianta a gente ficar chorando em cima disso. Não, tome uma atitude positiva frente a isso. Né? E na verdade, o que a gente sempre fala, e nós comentamos até em um treinamento que a gente fez de neuroliderança, né? Que a situação, ela não permite que a gente tenha a situação em si como um todo, né? Ela não permite que a gente tenha bom humor, mas a gente precisa ter a esperança e trazer o bom humor frente ao dia a dia, frente ao trabalho, né? O que foi, Lígia? Eu discordo de uma coisa que tu falou. A situação não permite que a gente tenha bom humor. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que a situação permite que a gente tenha... Quer dizer, não é que a situação permite. De novo, como vem uma coisa de dentro de eu ter o bom humor, eu tenho que ter o discernimento, assim, ó... se isso está me incomodando, se é uma situação que afeta o meu interior, e não só o meu interior, mas afeta toda a minha vida, porque eu não estou podendo trabalhar direito, porque eu estou deixando de ganhar dinheiro, estou deixando de faturar. Então, se a gente pensar assim, pá, realmente, a situação ela não permite que a gente tenha bom humor. Na verdade, a situação não está permitindo que a gente desenvolva o que a gente tem para desenvolver. Né? Nesse ponto só que eu penso assim, ó, porque a gente não pode, o que acontece? As pessoas acabam trazendo isso de uma forma errada, porque pensam assim, então eu não posso ter bom humor? Pode, né? Que era exatamente o que tu estava falando ali. Claro que pode. Na mesma situação, a mesma situação quando eu bati o carro aquela vez, 2 vezes em 15 dias, né? O meu irmão... 15 dias? Sim, 15 dias eu bati 2 vezes o carro. E daí o meu irmão um dia perguntou para mim assim, ó, o que tu vê de positivo e de bom nessa situação? Nossa, eu vejo muita coisa, né? Eu vejo que eu preciso me cuidar mais, né, que eu tenho que parar de olhar o celular quando eu estou no carro, que eu tenho que prestar mais atenção, que eu preciso de um óculos. São situações que me fazem... Olha, me fazem... Que tu não veria antes isso. Né? Que se eu não tivesse passado por essa situação, eu não saberia dessas mudanças que eu precisaria fazer. Né? Então tu tem seguro? Tenho. E a Senão eu vou te indicar alguém. Vou te indicar alguém que está aqui na live que tem uma seguradora. Olha, ó, tem um bom corretor de seguro. Conheço um bom corretor de seguro aí pra ti. Ai, olha. Isso é o bom humor. Então assim, ó, é nesse sentido que eu falo, a situação não permite. Entendi. Né? Entendi. Mas eu preciso me permitir nesse sentido de poder enxergar o lado bom, né? De poder ver
e trazer a leveza para essa situação, porque se eu trouxer um mau humor e trouxer o clima pesado, eu não vou conseguir resolver isso da melhor forma possível. Então, dentro de um ambiente de trabalho, é muito importante que o líder saiba disso, né? E que ele saiba conduzir as situações com a equipe, porque senão a equipe ela se afasta dele. Ninguém gosta de um líder mal-humorado. Ninguém gosta de um líder ranzinza que reclama de tudo, que está sempre falando, está sempre, né? Então, Lígia, não, mas eu não tinha como vender o carro, eu tinha que ficar com o carro mesmo. E sabe, Luciana, e nesse papel, assim, ó, e é bacana, a gente traz o quê, ó? O bom humor, ele estimula o riso e a gargalhada, ele estimula a nossa criatividade. Então, nessas situações, o líder, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar situações, ele tem que encontrar situações no trabalho que tragam esse bom humor, independente do cenário econômico pelo qual ele está passando, independente dos problemas que podem estar acontecendo ali. E aí eu volto a falar aquilo que eu falei antes. Tirar uma crença de que tu introduzir o bom humor no trabalho não quer dizer que tu vai tirar a seriedade dos teus processos daquilo que tu vai fazer. É saber utilizar o bom humor na medida e na hora certa, sabe? E é envolver as pessoas, não é ficar fazendo piadinha, porque também tem uma coisa, tem o bom humor e tem o bom humor positivo e o bom humor negativo. Então, tu ficar fazendo piadinhas fora de hora, isso não é trazer o bom humor para o ambiente de trabalho, né? Tu está trazendo uma coisa negativa do bom humor. Então, é tu ter esse discernimento de saber o momento, a medida certa deste bom humor. E, de novo, envolver as pessoas, né? Não querer, por exemplo, tem várias ações que podem ser feitas, que depois até gostaria de a gente falar um pouquinho de ações que dá para se usar. E só que assim, não adianta querer, vou fazer uma ação de um dia vai ter que contar piada, ou vão ter que fazer uma apresentação ali e dançar. Não, não é assim dessa forma, né, que tu vai querer que as pessoas se animem no trabalho, né? Então não, só para frisar aquilo que a gente estava falando antes. Algumas empresas, eu até estava lendo, que elas têm, dentro do setor de RH, elas têm um departamento, que é o departamento de risoterapia e dinâmicas do riso. Né? Então, eles trabalham, eles trazem várias ações durante o dia para os funcionários, para poder manter esse ambiente de trabalho agradável, né? Porque, na verdade, o que tu precisa? Manter um ambiente de trabalho agradável para que as pessoas se sintam bem e elas possam produzir, né? Isso não quer dizer que elas vão rir, que nem tu falou, que elas vão rir a tarde toda, o dia inteiro, ou elas vão estar contando piadas. Não, são ações que são feitas moderadas durante o dia, tá? Uma ginástica laboral, 5 minutos de gargalhadas, né? Então, assim, inclusive, até eu queria te comentar que essa risoterapia e dinâmicas do riso, existe clubes, no Brasil e no mundo, existem clubes do riso. Do riso. Né? Onde se trabalha, algumas empresas têm dentro da empresa um departamento e algumas empresas elas contratam pessoas para poder trabalhar isso dentro da empresa, né? Então, é bacana isso porque tu aumenta a produtividade do teu liderado, né? Exatamente, aumenta a produtividade. E, Então, e aí são E aí são estratégias, e isso que tu comentou, né? Então, são estratégias que têm que ser levadas em conjunto com o departamento de RH. Então, assim, pensar, né? Que estratégias que a gente pode estabelecer ali dentro que vai fazer com que a gente nutra esse bom humor dentro do ambiente de trabalho. E aí, uma vez eu vi uma situação, por exemplo, a gente vai em empresas, né? Tu chega na empresa e tem o setor da CIPAT, né, de prevenção de risco, sempre tem. Essa empresa está há tantos dias sem ter acidente de trabalho.
E eu acho que foi nesse livro aí que eu li que ele dá uma ideia de colocar também um cartaz ou colocar uma placa dizendo esta empresa está tantos dias sem mau humor. E aí, olha que legal, e qual que é a meta? Você tem a meta de fazer 10 pessoas sorrirem por dia. Então, assim, ó, traz para o funcionário a responsabilidade de que eu tenho que estar bem e eu tenho uma meta de fazer 10 pessoas dar um sorriso por dia. Como que eu faço isso? Simplesmente chegando na mesa da pessoa e dando um bom dia com um sorriso no rosto. Pronto, a outra pessoa já deu um sorriso. Então, olha que bacana tu ter uma placa, né? Estamos há tantos dias sem mau humor dentro da empresa. Então, são ações que podem ser... E, de novo, é a criatividade que a gente traz. Fala, Lu. Vou ficar quieta. Eu não sei se eu cheguei a anotar aqui nas minhas anotações, mas essas ações, elas reduzem até os atestados médicos, né? Muitas vezes. Eu observei isso. Uhum. São ações que reduzem, né? Reduzem até a ida aos médicos. Eu estava lendo até aqui no livro, né? Então a gente gasta com menos médicos, porque menos doente a gente fica, porque a gente está mais feliz e ri mais, né? Exatamente. Então, são coisas, até uma coisa que eu queria comentar, a Angélica está aqui, a Angélica ela é governanta de um hotel em Gramado, ele já conhece, e as governantas, a equipe de governança geralmente é uma das maiores equipes dentro de um hotel e ela trabalha com muito movimentos repetitivos e cansativos, né? E tu acaba muitas vezes, deu um problema no ombro, eu tenho dor nas costas, eu tenho um problema aqui, um problema no joelho, e tu acaba trazendo o mau humor e a repetição, a própria repetição dos movimentos, né? Quando te deixa mal, tu acaba trazendo o mau humor. Então, é importante que se trabalhe isso, né? Que possa fazer ações com ginásticas, com alongamentos, né? Até mesmo momentos de descontração, para que elas possam ter um descanso, né? Então, são estratégias que as empresas elas podem tomar durante o dia, né? Luciana, mas aí eu vou, é 5 minutos que elas estão paradas, 5 minutos que elas não estão trabalhando. Não, elas vão produzir muito mais. Muito mais. Né? Esses Exatamente. 5 minutos que elas estiverem descansando o corpo, descansando a mente, rindo, vão voltar muito melhor para o trabalho. Muito melhor, exatamente. E quer ver, e outra estratégia agora que eu me lembrei, que é muito legal de se fazer, a gente tem os momentos de feedback dentro da empresa, né? Então, enfim, o líder precisa, ou o supervisor precisa chamar o subordinado ou o liderado dele para dar um feedback normal, que se dá durante os processos que eles estão fazendo. Mas dá para estabelecer uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, e aí vai de acordo com a empresa, que é o momento do feedback positivo, que é chamar as pessoas que trabalham contigo para dar um feedback positivo, independente do trabalho. Então, é dizer uma palavra positiva para esta pessoa. Então, por quê? De novo, as pessoas no dia a dia, na correria, não param para fazer isso. E aí, o que acontece? Tu vai de novo, tu vai nutrindo este bom humor no ambiente de trabalho. Então, estabeleça uma vez por semana, toda segunda-feira é tal horário. E aí eu lembro de segunda-feira, o que acontece quando tu começa a fazer isso também, por exemplo, na segunda-feira, até é indicado ser o melhor dia para fazer isso, por quê? Porque vem aquela síndrome da segunda-feira. Vai começar a semana pesada. Então, tu já começa a semana num bom estado, né? Animando as pessoas, né? Começa dando uma palavra positiva para essa pessoa, para que a energia da equipe se eleve. Então, tu vê, são coisas simples, né? Que não precisa de investimento, não precisa de criatividade. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? Tu tem o teu dia a dia tão corrido que a gente não para pensar nisso,
né? E são Uhum. ações que fazem uma diferença enorme no nosso dia. E eu te digo assim, ó, assim como tu, eu já fui muito mal-humorada também, né? Muito mal-humorada, muito briguenta. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu gosto de rir, né? E só que eu tive que trazer ao longo dos anos esse bom humor e essa diferença na maneira de pensar para poder fazer com que as coisas fluam, né? Exatamente, exatamente. Aí entra de novo, né, Lígia? A gente precisa olhar para dentro de nós e saber o que, que nós estamos levando para as pessoas, além de estar mostrando Uhum. o que nós estamos levando para as pessoas, né? É amor, é bom humor, é leveza ou é, né, aquela pessoa de cara amarrada, pessoa zangada? O que, que me traz mais benefícios? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que, que me traz mais É, benefícios? Né? O bom exatamente. humor ou o mau humor? É. Uma outra estratégia que eu me lembrei, quando eu morei lá em Curitiba, eu trabalhava numa empresa de call center, que eu fazia o trabalho de aquecimento vocal. Então, era tipo uma ginástica laboral, mas eu fazia parte de voz, né? De trabalhar o aquecimento e desaquecimento de voz. E eles tinham, imagina, call center imenso, cobrança, setores de cobrança, setores de venda, o nível de estresse é altíssimo, é lá em cima. Então, a taxa de mau humor lá dentro era muito grande, era muito grande. Então, a gente começou a fazer algumas rotinas para melhorar o ambiente de trabalho, e uma das rotinas era trabalhar com sorriso. Então, dentro da comunicação, eu sempre falo muito isso, que o sorriso, né, acho que até foi o Leonardo ali que comentou, ele realmente ele abre o canal de comunicação, ele conecta com as pessoas. E aí, o que a gente estabeleceu? Para que este atendente pudesse passar para o cliente e que pudesse conseguir fechar mais vendas, porque o que acontece? Se eu estou lá querendo vender, eu acho que até também alguém comentou ali alguma coisa de venda, depois eu olho. Se eu quero vender e eu estou num estado de mau humor, eu não vou fechar venda. Então, a gente Não, tinha que botar essa pessoa num estado de bom humor para fazer. E aí, olha que legal que a gente fez. A gente criou um termômetro, que era o termômetro do bom humor. Então, toda vez que a pessoa entrava no setor, tinha um quadro com as carinhas. Hoje em dia tem esses emojis que tem carinha de tudo que é tipo, né? Mas a gente tinha a carinha feliz, a carinha brava e a carinha triste. E aí ela tinha que chegar ali e, enfim, assinalar qual que era a carinha dela. Tinha um mural com o nome de cada um na entrada de cada setor, e aí colocava. E ele tinha consigo um termômetro. E a meta dele no dia era o termômetro dele ir aumentando. Então tinha a cara braba e na ponta a cara feliz. O termômetro dele tinha que aumentar para a cara feliz. Então, ele tinha, durante o dia, várias atividades que ele tinha que ir marcando. Era um termômetro numa folhinha que tinha as barrinhas, e ele tinha que ir completando as barrinhas de acordo com as atitudes dele durante o dia. Então, a gente tinha uma lista de atitudes, que é dar um bom dia sorrindo, que é falar uma palavra positiva para a pessoa, e ele ia marcando ali os pontinhos. E ele tinha a meta dele, era chegar mais próximo da carinha feliz. E aí, o que se fez naquele setor? O setor que conseguisse, no final da semana, atingir mais pontos próximo da carinha feliz, ganhava uma bonificação, era um prêmio. Agora eu não me lembro o que eram os prêmios lá que eles ganhavam. E aí, olha que legal, porque eles começaram a se animar e a se motivar a realmente querer ter um bom humor ali dentro, porque eles também começaram a ver resultados em venda, na parte de cobrança, conseguir trazer os clientes, né, para que conseguisse cobrar, né, o que estavam devendo. Então, eles começaram a se motivar tanto com aquilo. Gente, foi muito legal. Eu até vou depois procurar, porque eu acho que eu tenho o resultado lá que a gente fez um trabalho final e apresentou. Como mudou. Então, assim, eles chegavam para o trabalho, era raro os momentos, no começo, assim, ó, vários, com a carinha triste, com a carinha braba. Chegou lá um mês e pouco depois desse trabalho, sempre chegava com uma carinha feliz. Então, olha para ver como vai atingindo. Então, de novo, estratégias que a gente pode fazer, como né, é importante, ó, de a gente fazer isso dentro de casa também, com certeza, sabe? Com certeza.
Então, Tem. várias estratégias que a gente pode utilizar. Começar em casa, né? Na verdade, foi que nem eu comentei antes, né? Os primeiros minutos que tu acorda, né? A partir do momento que tu acorda, aqueles primeiros minutinhos são extremamente importantes para a gente escolher o que que a gente quer, qual é o dia que a gente quer. Então, vamos utilizar o bom humor, vamos pensar de uma forma Uhum. positiva, né? Vamos tratar bem as pessoas. Tudo isso aproxima, né? E traz também a questão da confiança, porque se a gente parar para pensar, um líder que trabalha, um líder que tem dentro dele, que isso para mim é uma competência, né? Uma habilidade extremamente importante dentro de uma empresa, que, né, que ele tem o bom humor, ele consegue muita coisa com a equipe, né? E principalmente a Sim. confiança. Então, é importantíssimo. Essa questão do bom humor, ela é extremamente importante em ações pequenas. A gente começa com ações pequenas, na verdade, né? E faz muito E bem, sempre pensar. Hã? faz O que muito é, bem. Lu? Eu adoro É. dar E risada. é, e e é como tu falou, como a gente comentou, né? Como ela é uma atitude, e ela é uma atitude, então, assim, ó, é uma escolha. Eu tenho que escolher, é bem como tu falou ali antes, né? O que que me traz de benefícios, o que que me traz de malefícios eu estando neste estado, né? Então, é tudo pensar. Lu, eu não sei quanto tempo que a gente tem aí, mas eu É tô. 9h20 agora. Deixa eu só te trazer uma curiosidade que eu achei muito bacana, ó. O amor, Sim, a gentileza, a solidariedade e a felicidade em alguns países da Ásia, um deles é Butão, eles têm o FIB, que eles chamam de felicidade interna bruta, aonde eles medem a felicidade da população para as pessoas olha que viverem legal. felizes. Eu achei muito interessante isso, muito bacana, né? Eles têm 4 pilares. Eu até não, até posso dar uma olhada aqui quais são os pilares que eles trazem. Mas eu achei muito a preocupação do governo, né, em medir. Ó, ele trabalha em 4 pilares: incentivo à cultura, preservação do meio ambiente, independência econômica externa e um bom governo. Isso deixa as pessoas felizes. Deixa as pessoas felizes, tu vê que bacana, né? E Tá? realmente ter, que bacana, né? O índice de felicidade interna. Não sei se aqui no Brasil tem, mas Não sei também. não sei se tem, mas Lu, diga. tem, não, só para. Eu recebi duas perguntas aqui. Eu queria. Depois eu não sei se tu olhou aqui, se alguém botou alguma pergunta aqui, algum comentário, mas depois eu olho ali com calma. Uma das perguntas é o seguinte: eu vou fazer um resumo, vou ver se eu consigo fazer o resumo da pergunta, que é o seguinte: está numa situação, principalmente agora, que está nesta mudança de. Tu tá aí, Lu? Ah, tu travou. Sim. Tá. Então, nesta mudança que a gente está, dessa situação do Covid, aonde tem vários procedimentos que as pessoas precisam seguir. Então, eu não posso entrar em tais locais sem máscara, porque eu não posso entrar. Então, tem vários procedimentos. E aí a pergunta é o seguinte: a pessoa trabalha num ambiente aonde tem regras a ser seguidas. E aí chegam alunos ou chegam clientes e não querem seguir com as normas que mudaram. Então, coisas que precisam fazer que antes não era necessário. E aí o funcionário, a pessoa que está ali trabalhando, vai e fala uma vez, a pessoa não faz. Fala a segunda vez, a pessoa não faz. Fala a terceira vez e a pessoa não faz. E aí a pergunta da pessoa é: como manter o bom humor numa situação dessas? Que tu vai falando várias e várias vezes, chega uma hora que tu não aguenta, que tu quer explodir. E aí? Tu quer falar alguma coisa? E aí que existem situações que a gente não tem controle, né? E daí, quando a gente não tem o controle das situações, a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções. Então, as minhas emoções eu consigo controlar. Então, eu preciso manter o meu humor, né? Independente dessa situação. Isso é uma situação que não tem o que fazer.
Tu pediu uma vez, não deu certo. Pediu 2 vezes, não deu certo. Tu vai perder o teu humor por causa disso? É uma responsabilidade deles também, né? Então, assim, por que que eu vou me abalar por isso? Por que que eu vou me abater por isso? Essa situação, Lígia, aconteceu muitas vezes comigo, sabe? De eu querer mudar alguma coisa e ficar mal-humorada. Depois a gente para pensar, não, mas isso não depende de mim. Então, por que que eu vou ficar mal-humorada numa coisa que eu não posso mudar? Né? Exato. E aí eu quero acrescentar também uma questão, né? Não só nessa situação que a gente está vivendo, mas em qualquer outra situação. Quando chega uma pessoa que é resistente, porque tem pessoas que são extremamente resistentes a seguir regras, a seguir normas, porque estavam acostumados a fazer alguma coisa. Nós, de novo, nós que tenho essa consciência, que tenho este conhecimento, que eu sei que as coisas fogem do meu controle, que eu não tenho poder, eu preciso trabalhar o quê? Com a minha empatia nesses outra pessoa, eu recebo esta pessoa energia diferente. Tá? Eu recebo esta pessoa de uma forma que eu vá acolher este cliente, que eu vá acolher este aluno. E aí, com o meu exemplo, com a minha forma de falar com ele, talvez eu consiga mandar minha energia para ele e não eu receber essa energia dele de resistência, essa energia pesada, de que a pessoa vai contra tudo, vai contra aquilo. Então, é bem o que a Luciana falou antes. Eu não posso me deixar me envolver. Eu sempre digo, a gente tem que criar uma blindagem emocional. E como que eu crio essa blindagem? Não deixar... Deixa eu só ver aqui. Travou. Eu vi que a Luciana travou, mas eu travei também? Sim, tu travou. Tu também travou. Mas agora tá indo, tá fluindo. Tá, porque tu ficou travado um tempão. Então, vocês me ouviram ali o que eu falei? Sim. Quem travou? Eu, Tá. eu, eu achei que fosse a Lígia, mas em todo caso. Tu também. Eu achei que tinha sido tu, porque tu ficou travado. Bom, uma das duas travou. Então, só para concluir, então, como eu sou um agente, que a gente estava comentando, eu sou um agente de levar este bom humor, o que que eu posso fazer? Tá todo mundo travando. É o horário. Então, assim, ó, são pequenas atitudes que vai minar o meu ambiente. Então, eu não posso deixar que essas atitudes do outro, que são atitudes negativas, essas atitudes chegarem a mim. Então, eu preciso, talvez, da minha forma de falar com essa pessoa. Talvez, se eu receber este aluno, este cliente de uma forma diferente, talvez ele não seja tão resistente. Talvez a forma que a pessoa está colocando essa regra para a pessoa. Então, entender, por isso que eu digo da importância de ter empatia neste momento e entender, talvez, por que a pessoa não está querendo seguir as regras. Porque talvez, assim, ó, ela deve estar de saco cheio com várias outras coisas e vai chegar num lugar que ainda tem regras para seguir. Então, se a gente se colocar no lugar desta pessoa e talvez entender esta pessoa, e não quer dizer que eu vou liberar que ela possa infringir com as regras que estão ali, com as leis que estão ali, não, mas talvez entender. E uma outra coisa importante, assim, que eu estava pensando, as pessoas estão muito em casa, então elas estão loucas para sair. E aí, se ela chega num local que a pessoa não vai receber bem, talvez vai receber ela um pouco mais incomodada, aí ela vai ficar mais incomodada ainda. Então, assim, tenha mais ainda essa atitude positiva em receber estes clientes, receber esses alunos, as pessoas, enfim, que estão chegando a gente. Receber com empatia, receber com um sorriso, com um olhar e entender as pessoas. É fácil? Não é fácil, né, Luciana? A gente, como tu mesmo falou, que durante muito tempo tu tentou mudar as pessoas. Não adianta, a gente não vai mudar as pessoas. A pessoa é resistente, ela é resistente.
O que eu posso é, com o meu exemplo, talvez eu vá conseguir contagiar essa pessoa e fazer com que ela enxergue de uma outra forma. E é aquilo que a gente falou no início, né? O riso contagia, o mau humor também. Então a gente tem Também. que pensar nisso, que se o riso contagia, então o que eu prefiro? Rir ou ser mal-humorada, né? Então Uhum. é uma. E o Isso é outro, uma é, e um outro ponto também, que até para que não. Porque às vezes começa a gerar, por exemplo, uma pessoa que não está muito acostumada a isso. Tipo o exemplo que tu deu. 4 minutos? minutos. É. Tá, rapidinho. Por exemplo, tu comentaste ali que tu, por muito tempo, tu tentou procurar as pessoas, mudar as pessoas. E aí agora tu sabe, tu vem num processo que tu sabe que isso não depende de ti, que tu tem que manter o bom humor. Isso pode acabar gerando um pouco de desconforto para as pessoas, no sentido de que, bah, então quer dizer que eu não posso ficar mais mal-humorada, eu não posso me irritar com as coisas? Pode. Ó, Só que daí tu tem que ter a gestão do bom humor, de saber que eu me permito ficar mal-humorada, irritada, beleza, fiquei, xinguei, Deus todo mundo não, mas xinguei ali um pouco, né? Saí de perto para xingar, e aí agora eu volto, beleza. Então a gente tem que se permitir também ficar bravo, ficar irritado, ficar de mau humor, porque é normal, tem que ficar. quando eu fico de mau humor, quando eu Hum. tô sozinha em casa. Eu tô sozinha em casa, que na maior parte das vezes que eu tô sozinha em casa, eu grito, eu esperneio, eu xingo Deus e o mundo, né? Teve uma época que eu queria fazer box, né? Que o box ajuda a tu colocar Ótimo, toda aquela raiva, libera. aquela coisa pra fora, né? E bota e joga, e vai boxe, vai boxe. Agora eu tô mais tranquilinha, mas eu falo para mim, botei para fora, tô tri bem, sabe? É a maneira que eu aprendi de gerir essa situação. Então, é bacana que as pessoas, por isso que é importante que as pessoas se conheçam, né? E Uhum. conheçam a sua volta para poder saber como que eu vou lidar. Lígia, nós temos dois Eu, minutos. tá, eu só queria, tem mais uma pergunta que eu vou responder ela bem rapidinho, que a resposta é parecida com essa. Rapidinho. A pergunta era a seguinte: eu estou fazendo o meu trabalho no meu setor, e aí eu vejo que tem melhorias que podem ser feitas. E aí eu vou e levo para o meu superior dizendo o que pode ser feito naquele ambiente. A resposta do meu superior é: cuida do teu setor, cuida do teu trabalho. Ou seja, eu não quero receber o que eu posso fazer de diferente. Aí a pergunta é também como ficar bem-humorada sabendo que as pessoas estão te travando, tu não pode fazer coisas além. A resposta, Luciana, eu acredito que é como a outra. É claro que dá uma raiva, porque eu tô vendo coisas que podem melhorar e a pessoa não me deixa fazer isso. Beleza, então o que eu faço? Faço o melhor que eu posso dentro da minha área. Faço Minha o possi- melhor que eu posso. Com bom humor, que talvez a possibilidade vai ser de que eles vão ver o bom humor que eu tô fazendo no que cabe a mim, e talvez isso também ele consiga. Oi? Como exemplo, né? Gente, vai cair, tá? Só para lembrar vocês, semana que vem a gente vai fazer uma nova live na quarta-feira, às 8h30, falando sobre feedback, certo? Então fiquem ligadinhos, tá? Lígia, muito obrigada pela companhia. Adoro sempre estar contigo. Um prazer inenarrável. Um prazer inenarrável. E, gente, obrigada, Geraldo. Obrigada. Muito bom saber que a live foi bem bacana, assim. A gente teria mais. Eu disse para a Lígia, a gente poderia fazer mais uma falando sobre isso, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Falar sobre bom É, humor, positividade, muito. tem muita coisa para se falar. É, isso aí. Quer dar.
Quero só dar um tchau antes que caia e agradecer também pela companhia. Também adoro estar aqui trocando ideias contigo, é muito bacana. A gente cresce e aprende juntos, né? E só quero deixar uma dica, na verdade, um lembrete para vocês, para que usem a criatividade de vocês para trazer o bom humor para a vida de vocês. E o bom humor é uma escolha, né? Então, use a criatividade de vocês no ambiente de trabalho. Lembre das estratégias que a gente falou.